Então vamos nós. Pessoal, eletroquímica, ela vai vir meio que atrelada até... Boa noite, pessoal. A eletroquímica ela vai aparecer muito conectada à termoquímica, de maneira proposital. Tanto que eu peguei e trouxe a eletroquímica logo, né, para junto de termoquímica, para que a gente pudesse fazer essa correlação. Segundo, é porque os dois braços, vamos dizer assim, mais amplos dentro da parte de ciências naturais estão sendo colocados. Você tem a termoquímica do lado da termologia e você vai ter a eletroquímica dentro da eletricidade. Então imagine um tanto de coisa, você estuda estática, dinâmica, e tem eletrostática, eletrodinâmica, e no meio dessa brincadeira tem eletroquímica. Você estuda todas aquelas coisas de termologia, termodinâmica, não sei o que, e lá dentro tem termoquímica. Nós estamos na mesma pegada. Só que agora vem um detalhe interessante. Na aula passada, termoquímica, nós observamos que a termoquímica era a parte da química que estudaria o quê? As reações químicas e os processos físicos relacionando com energia. Vou voltar. A termoquímica estudava as reações químicas e processos físicos e relacionava isso com a energia. Aí vem a eletroquímica e diz assim, ó, eu só estudo fenômenos químicos. Eu só estudo reações. Eu espero que o Enem faça uma questão que vai ser interessante. Interessante por quê? Porque ela já vai começar limando um bocado de gente em relação ao TRI. Ela vai fazer o TRI despencar. Cai em questão de eletroquímica praticamente em toda a prova, e não cai em uma só. Só que essas questões de eletroquímica, ela vem e joga seu potencial lá para cima. Né? A ideia do TRI, a sua nota começa a subir. Essa questão ela já seria um divisor de água, porque ela puxaria o TRI para baixo. Muita gente erraria. Aí você fala, pô, por que você acha a questão interessante? Porque nós estamos trabalhando com a perspectiva do aprender, e não do decorar. Então toda questão que vem e mostra se o aluno sabe o assunto ou não sabe o assunto, do ponto de vista pedagógico, educacional, é uma questão boa. O que é que tem dentro dessa questão, Gersinho? Simples. Isso daqui, ó. A eletroquímica trabalha com reações químicas, mas as reações químicas necessariamente tem que ser dióxido e redução. Tem alunos que sabem fazer tudo de uma pilha, mas se ele chegasse lá e botasse assim, ó, qual das reações abaixo estaria associados a uma pilha? Letra A, aí botava uma reação, letra B. Pegava as reações, cara do Enem, pega umas reações bem estranhas que o aluno não está acostumado a ver. Aí eu falo assim, pô, não consegui identificar nenhuma reação. Bota lá uma reação, vou dar um exemplo de uma. Que tem um álcool, o álcool sofrendo uma oxidação, virando um aldeído. O fato desse álcool sofrer uma oxidação é uma reação de óxido-redução. Qual a reação abaixo estaria associada a uma pilha? Qualquer uma que fosse de óxido-redução. Mete lá um monte de reação estranha e o aluno fala assim, não, beleza, velho, já entendi. Para calcular, nossa aula só vai ter sentido se a reação for o quê? De óxido-redução. Então não adianta você pegar e fazer todos os cálculos de eletrose. Você não sabe o que é que você está estudando. Não adianta você fazer todos os processos de pilha. Você não sabe o que você está estudando. Porque para ser de eletroquímica tem que ser reação química. E essa reação química tem que ser de quê? De óxido-redução. Eu estava estudando esses dias com um aluno de segundo ano, né? E um dos assuntos da prova dele era eletroquímica e tinha ácidos e tinha bases também na coisa. Aí ele pegou e botou assim e fez, professor, eu estou achando que o professor vai misturar essa coisa de ácidos e bases, essas neutralizações, com eletroquímica. O senhor poderia ver assim como é uma questão que ele poderia cobrar? Eu falei, nenhuma. Não vai cobrar nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque não existe reação de ácido com base, existe reação de neutralização que seja de óxido-redução. Você pode esperar qualquer coisa, menos essa daí. Essa daí não tem não. Ou seja, por que eu não fui? Não, bora lá, a gente pode ter mesmo. Olha, eu tô achando que vai cair, né? Se prepare, pode... Não pode não. Dessa aqui não, se prepare para outra coisa. Aí, e orgânica que cai também, eu falei assim, todos os processos de orgânica que você estudou, que tem a ver com oxidação ou redução, aí ele pode misturar. Por quê? Porque a eletroquímica só trabalha com processos que são de óxido-redução. Até aqui, beleza? Quais são os fenômenos termoquímicos? Fenômenos de liberação de energia na forma de calor, fenômenos de absorção de energia na forma de calor. Fenômenos termoquímicos. Aí a eletroquímica vem e fala, os meus fenômenos são de dois tipos. Ou são fenômenos espontâneos ou fenômenos não espontâneos. Veja como muda, gente. Qual é a perspectiva de um? Se você vai liberar calor ou vai absorver calor. Agora, olha a grandiosidade desse. Ó. Qual a expectativa? Se o fenômeno acontece ou não acontece. Não sei se você consegue botar na balança as duas coisas. A termoquímica não vira para você e diz, ó, isso vai acontecer ou não vai acontecer.
Ela apenas diz, ó, se acontecer, libera. Se acontecer, absorve. Aí vem a eletroquímica e fala assim, ó, vai acontecer. Não vai acontecer. Pois estava querendo construir um prédio. Aí botar umas estruturas metálicas assim no prédio, ó. Como? Não, aparente, é uma coisa bem moderna. São as estruturas aparentes. Vai construir aonde? Não, porque você construir na orla ali de Salvador, aí naquela região do Costa Azul, bonita, assim, a pessoa vai estar aqui, aí olha, tá o mar lá, coisa linda, maravilhosa. Sim, mas vem cá. Joga na eletroquímica aí, os caras vão. Esse ambiente aqui, cheio de mar perto, tem aí vem aquela água, e aí a água, o ambiente ali tem a umidade, na umidade vai ter sais, o ambiente é condutor de eletricidade. Velho, se eu fosse vocês, não construir esse negócio aqui não, viu? Não, mas a gente vai dar manutenção, a gente vai ajudar tudo, porque... Velho, tá aqui, ó, os cálculos estão dizendo que essa porqueira dessas estruturas metálicas, nessa região de Salvador, daqui a não sei quanto tempo, desaba. Não, que a gente vai pegar e vai dar manutenção, vai dar manutenção. Desabou. Segredo de convenções. Poxa, né, assim, mas aí, que não sei o que, um acidente. Acidente é uma coisa que não era para acontecer e acontece por causa de agora. Uma coisa que é para acontecer e ninguém toma providência e a coisa acontece, esse é acidente ou é mau uso do dinheiro público, ou não sei o que, não estou falando de política, não estou falando de situações. Pô, a fonte nova tá lá, beleza. Ó, a arquibancada soltou um pedaço aqui do concreto. Ah, beleza, o que é que tá acontecendo? Não, tá vendo aquilo ali, ó? O que é isso daqui? Não, ali é os pedaços das vigas. Aquilo ali é o que? Não, ali é o metal aparente. Metal aparente? Metal aparente? Velho, esse negócio aí pode oxidar. Faz o cálculo aí. Ó, assim, foi questão da UFBA já. Segunda fase. Ó, vai acontecer o quê? Vai cair. Pá, desaba, mata a pessoa. Pô, acidente. Acidente, então, o detalhe interessante da eletroquímica é essa previsibilidade. As coisas vão acontecer ou as coisas não vão acontecer. Os fenômenos são espontâneos ou os fenômenos são não espontâneos. A termoquímica não consegue falar sobre isso. Sozinha não consegue. Existem fatores que vão associar o que é espontâneo e o que é não espontâneo. Um processo espontâneo é aquele que a reação química vai gerar o quê? Então, quando eu pego um aparelhozinho desse e pergunto como é que esse negócio é movido à eletricidade e não está ligado à rede elétrica. Aí alguém fala, está acontecendo uma reação química aqui dentro e essa reação química está gerando o quê? Eletricidade. É um processo espontâneo, porque você só fez apertar um botãozinho e ele começou a funcionar. Você não ficou lá. Quer dizer, tem alguns celulares que a pessoa fica, por favor, funcione. Poxa, tem pessoas que têm celulares que estão nesse nível aí já do processo. Mas a maioria dele é só apertar um botãozinho e deixar aqui que ele está funcionando. Processos espontâneos são aqueles que uma reação química gera eletricidade. Processos não espontâneos são aqueles que a eletricidade gera o quê? Uma reação química. Por exemplo, uma recarga. Poxa, eu queria que ele recarregasse. Não recarrega sozinho. Você vai pegar e vai usar agora a eletricidade para provocar uma reação química aqui. Isso é uma situação. Então, processos espontâneos, a reação química gera eletricidade. Processos não espontâneos, a eletricidade gera reação química. Fechou até agora? Bateria recarregável, no caso. Uma bateria recarregável, ela começa enquanto descarrega uma reação química gerando eletricidade. Quando você quer recarregar ela, aí você tem um processo desse. Então eu poderia dizer que a descarga de uma pilha é um processo que espontâneo. Aí eu venho e digo que a recarga de uma pilha é um processo não espontâneo. Então aí você fala, isso é meio óbvio, né? Porque se uma coisa cai, ela não vai conseguir subir de maneira espontânea. Pois é. Voltando. Uma reação química que funciona como um gerador é um processo espontâneo. Já uma reação química que funciona como um receptor é um processo não espontâneo. A gente falou lá na tabela periódica sobre a ideia de um potencial. Essa variação do potencial, ela pode ser maior do que zero, ela pode ser menor do que zero. Eu quero só chamar a atenção de vocês aqui de uns aspectos. Deixa eu aproveitar essa parte aqui do quadro. Que grandeza é aquela? Entalpia. No caso ali, a variação de entalpia. Essa variação de entalpia, ela pode assumir dois valores. Ela pode ser maior do que zero, ou ela pode ser o quê? Menor do que zero. Se ela for maior do que zero, ela diz o que para você? Que houve uma absorção de energia, é um processo endo. E se for negativo? Houve uma liberação, é um processo exo. Ele te dá as informações.
Existe uma outra grandeza, pessoal. Você fica falando de coisa, vive voltando lá para o início do ano. Pois é. ΔS, lembra? Entropia. Perfeito. A entropia, ela mede o quê? A desordem, a desorganização. Show de bola de novo. Então, quando eu tenho mais e menos, eu estou falando que a desordem está aumentando. A desordem está diminuindo. Aí tem uma grandeza nova para a gente pegar e falar de hoje. ΔG. Esse ΔG você aprende em termodinâmica. Em termodinâmica, a gente aprende que ΔG é uma grandeza associada ao quê? À espontaneidade dos processos. Então existe uma grandeza que pega assim e fala, olha, isso aqui tende a acontecer, isso daqui tende a não acontecer. Isso daqui tende a acontecer, isso daqui tende a não acontecer. E esse ΔG, ele também pode ser positivo ou negativo. Se o ΔG é positivo, significa que o processo é não espontâneo. Bora matar agora. Se ele é negativo, quer dizer que o processo é espontâneo. Mas isso não quer dizer que a gente tem uma... Pegue tal substância, coloque aqui dentro, pegue o sal, coloque aqui dentro. Será que dissolve? Calcule o ΔG. Se o ΔG é menor do que zero, significa que ele vai dissolver. É assim, vem cá, se eu pegar essa água aqui, ó, ou melhor, se eu pegasse um perfume e jogasse aqui na sala, será que ele se espalhava? Calcule o ΔG. Ou então, calcule o ΔG, você vai saber se processos são espontâneos ou não espontâneos. Até aqui, ligou? Agora olha para cá. Vamos comigo? ΔG associado a fenômenos termoquímicos. Deixa aqui. Só quero que você, por enquanto, associe essas duas coisas. O ΔG, ele não consegue ter resposta sobre a espontaneidade só com o ΔH. Porque na mesma forma que tem ΔH, tem o ΔS, que é a entropia, e tem a temperatura. Então o que ele está mostrando para você? Que quando você pega... Aqui é entropia, não é espaço não, e aqui é temperatura, tá? Não é tempo não. Olha comigo. O que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que se você tiver um processo que tem endo, ele pode ser de desordem ou de ordem, e a temperatura vai influenciar para ver se esse valor aqui vai dar negativo. Nem todo processo endo é espontâneo, nem todo processo endo é não espontâneo. Nem todo processo exo é espontâneo, nem todo processo exo é não espontâneo. Ou seja, quando eu tenho dados de termoquímica, eu preciso também de dados de quê? De entropia. Quando eu tenho os dados de termoquímica e de entropia, eu dependo também de quê? Da temperatura. Então, para decidir se uma coisa é espontânea ou não, eu preciso de ΔH, ΔS, e ainda preciso saber de quê? Da temperatura. Aí você vem analisar o ΔG associado à eletroquímica. Logo de cara, pessoal, para a gente já começar quebrando tudo. Ó, olha a fórmula. ΔG é menos. Pô, se ΔG é menos, já começou negativo. Concorda comigo? Já começou negativo. Então, para que ele continue negativo, basta que tudo que está aqui dentro seja o quê? Positivo. Estamos de boa? Para o ΔG não espontâneo, tem que dar positivo. Para ele dar positivo, tudo que está aqui dentro tem que dar o quê? Negativo. Então, se esse negocinho aqui dentro der negativo, ele fica positivo aqui. Se esse negocinho aqui dentro for positivo, ele fica negativo aqui. Agora você vai me ajudar. De boa. Ó, N é o número de elétrons. O número de elétrons envolvido em um processo pode ser negativo? Não. Um elétron, dois elétrons, não tem como ser. Tá. F é uma constante que vale 96.500 Coulomb.
Se ele é uma constante e vale 96.500 coulomb, tem como ser negativo? Então, peraí. A única coisa capaz de mudar esse sinal é quem? Eu preciso que o que está aqui dentro seja positivo. Então, o ΔE tem que ser o quê? Maior do que zero. Porque se o ΔE for maior do que zero, a gente vai manter esse sinal negativo. E se a gente mantiver esse sinal negativo, então o processo é espontâneo. Porque em pilhas, um processo espontâneo, ele é justificado. Questão da baiana, segunda fase. Justifica porque o processo é espontâneo. Beleza. Através dos cálculos. Tranquilo, faço meus cálculos. Assim, ó. Uma vez que o ΔE é maior do que zero, o processo é espontâneo. Acabou. Poxa, senhor, o que é que me garante que um ΔE maior do que zero é espontâneo? Você acabou de entender. Porque quando o seu ΔE for menor do que zero, então aqui dentro vai ficar negativo. E se aqui dentro ficar negativo, negativo com negativo fica... E se ficar positivo, o processo é não espontâneo. Então, quando você olha para essa estrutura, apesar de estar dentro de eletroquímica, existem leis da termodinâmica permeando aquele processo todo ali e deixando você tranquilo em relação ao que você tem para estudar. Vamos de novo? Exemplos. As pilhas. As corrosões. A galera tem a mania, né, de olhar e falar, eletroquímica, mas está pilha, você está eletrólise. Eletrólise. Alguns recobrimentos de metais. Eletroquímica. É o que nós vamos estudar. Até aqui de boa. De boa mesmo, estamos tranquilos. Pessoal, por incrível que pareça, a parte talvez mais importante desse quadro todo é aquela besteirinha que está no nome ali importante. Depois de um bom tempo aí ensinando gente, eu percebi que a gente chegava nessa parte aqui e os principais erros estavam aqui. Só ia para um lado e para o outro, mas estava aqui, estava sabendo. Havia uma falha na comunicação. Eu estava falando de uma coisa, o livro estava falando de uma coisa, a pessoa estava em outro lugar pensando que estava falando de outra situação. Então, para a gente pegar e ajustar as coisas, eu queria que você olhasse para cá e ajudasse, tá? Tá vendo isso? Isso aqui é ferro metálico. Qual é a carga dele? Zero. Pode imaginar a carga aqui. Pode acontecer duas coisas com essa carga. De leve, de boa, tranquilo. Lembre que na prova do Enem está buscando exatamente essa situação onde não se estressa, não gasta energia com coisa desnecessária. Então, não vamos pegar e pular na questão antes do que a questão está querendo que faça. Então, ó pra cá. Minha carga é quanto? Zero. Essa carga pode reduzir e ela pode oxidar, que significa aumentar. Reduzir significa reduzir, tá? Então, o que é que tá? Tá com zero. Oxidou. Reduziu. Esquece essa. Porque a eletroquímica ela vai trabalhar sempre com parâmetros. Então, nosso parâmetro é esse daqui. Eu tenho um sistema que tem isso e tem isso. Isso é a forma reduzida ou a forma oxidada? Reduzida. Isso é a forma reduzida disso. E isso é o quê? Oxidada desse. Lembre que os parâmetros são esses dois. Outra questão. Aí a eletroquímica vai fazer o quê? Esse é esse. Bora? É outra situação. Esse é a forma o quê? Reduzida desse. E esse é o quê? A forma oxidada desse. Então se eu virar para você, alguém oxidou, você tem que olhar para mim e falar assim, ó, foi fulano. Por quê? Porque o outro já está oxidado. Alguém reduziu, foi Beltrano. Por quê? Porque o de cá já é a forma reduzida. Se já é a forma reduzida, não tem como ele reduzir. Fechou? Olha de novo. Carga zero. A brincadeira da questão vai ser isso com isso. Então isso é a forma o quê? Oxidada. Menos 1. Reduzir, que eu reduzi a carga. A brincadeira é isso com isso. Forma. É essa. Acabou. Nosso problema é assim. Reduzir ou oxidou? Aí como é reduzir mesmo? Reduzir é perder elétron ou ganhar elétron? Olha o tempo. Ninguém te perguntou isso, velho. Ninguém te perguntou o que foi que causou a redução. Ninguém te perguntou como foi a redução. Energia gasta de maneira desnecessária. A pergunta foi, reduziu ou oxidou? Olhe para a carga e diga, reduziu ou oxidou? Só isso. Eu não quero saber como foi. Como foi? Peraí que eu vou te explicar agora como é que foi esse negócio. Não é isso que está te perguntando. Deixa eu te fazer então uma perguntinha.
Olha o que eu vou colocar aqui, pessoal. Eu coloquei uma barra metálica, uma barra de ferro aqui dentro. E aqui tem uma solução. E nessa solução contém íons ferro. Percebeu o contexto? Ele colocou lá o par que ele quer que você avalie. Então eu vou chegar aqui tranquilamente e vou avaliar aquele par. Quem é a forma reduzida? A barra de ferro. Ou ferro metálico. Evite, o Enem já cobrou isso no mínimo 2 vezes. 2 de maneira bem categórica. E eu vi muitos alunos que o TRI era para estar lá em cima, diminuindo um pouquinho. Porque vacilaram. Pô, assim eu fiquei aqui, eu fiquei nessas 2, eu perdi um tempo aqui, porque eu olhava para mim as 2 estavam certas. Ele só não tinha percebido uma coisa. Um era ferro e o outro era íon ferro. Poxa, eu peguei e botei. Porque você nas aulas falava errado e ninguém te corrigiu. E assim, porque o ferro, né? Me diga, você está falando do íon ferro ou do ferro metálico? Pronto. Aí eu sei que é do ferro metálico. Tá errado, é do íon ferro. Tá falando de quem? Do íon ferro. Tá errado, é do ferro metálico. Entendeu a diferença? Ferro. Ah, beleza. Eu estou achando que você está falando aquilo. O outro está achando, tá todo mundo achando que está falando certo. Porque tá errado. Então lá vai minha pergunta. Quem é a forma reduzida? Ferro metálico. Quem é a forma oxidada? Olha a informação que eu vou te dar. Aconteceu, por algum motivo, a oxidação de alguém ali. Quem é que vai oxidar? Ferro metálico. Perfeito. Por que Emily pegou e foi bem categórica em ferro metálico? Porque é o que está reduzindo. Porque esse já está o quê? Oxidado. Não pode oxidar. Ele já está oxidado. Alguém vai reduzir. Quem vai reduzir? Íon ferro. Por que, Gessinho? Porque esse já está reduzido. Então, veja como é que a gente olha para um sistema. Ele vai simplesmente me dizer, aconteceu uma redução. Então foi isso. Ó, vou agora botar em uma questão. Aconteceu uma redução. A concentração de ferro mais 2 aumenta ou diminui? Aconteceu uma redução. A concentração de ferro mais 2 aumenta ou diminui? Diminui. Você já está fazendo eletroquímica, tá vendo? Por que assim, você acabou de dizer que fazia uma redução? Se faz uma redução, é essa espécie aqui que vai reduzir. Se ela vai reduzir, então é óbvio que a concentração de ferro mais 2 vai o quê? Diminuir, porque ele está transformando aquilo. Lá vou eu de novo. Ele está quase pronto para entrar na trilha. Aconteceu uma... Aqui eu falei o quê? Então a concentração dele está o quê? Tá? Menor do que era antes. Porque ele está transformando em quem? Coerência é a segunda coisa importante dentro da eletroquímica. Você vai ter imagens e vai ter equações. A imagem e a equação tem que falar a mesma coisa. Você pegou e disse, ferro mais 2 se transformou em ferro metálico. Aí a questão pegou e foi, então beleza. Se ele se transformou em ferro metálico, a barra tem que estar o quê? Maior. Isso é ser coerente. Está acontecendo a redução. Está acontecendo a redução, Jezinho? Então, está acontecendo isso. Vocês concordam? Agora, veja como a equação fala tudo o que a gente falou aqui. Ferro mais 2 está virando ferro metálico. A concentração desse está diminuindo e a barra está o quê? Aumentando. Não é bem... Tá tudo certinho lá. Já assim eu olhei para o desenho. Assim eu olhei para esse desenho, estou vendo ali, ó, a mesma coisa que está falando aqui. Isso está virando isso. Só que em eletroquímica, a gente vai ter outro detalhe importante. Todas as reações são o quê? Mas para facilitar o seu entendimento, ele vai escrever separado a oxidação e a redução. Não acontece isso. Porque toda vez que alguém oxida, alguém tem que reduzir. Só que em eletroquímica, de novo, para você entender melhor, ele vai separar as reações. Aí ele vai chamar assim, para você não errar. Semi-reação de oxidação. Entendeu? Semi? Eu dividi para você entender melhor. Semi-reação de redução. Eu separei para você entender melhor. Aí ele vai dizer, você já entendeu tudo? Entendi. Aí
Aí ele vai virar para você e falar assim, agora vamos fazer a reação global. Por que é tão comum eles pedirem reação global em eletroquímica? Porque eles dividiram as reações para você entender melhor. Tem coisa que você só enxerga com as semi-reações. Porque a global, ela vai apagar um bocado de coisa, vai pegar só o que ficou no final. Essa questão mesmo da UFBA, ele pega e diz, olha, eu queria que você analisasse como se deu a corrosão na fonte nova associada ao pH. Se o pH daquela região ali fosse tal, o que é que isso influenciaria? Você só consegue julgar isso olhando para semi-reações, porque nas semi-reações ele vai mostrar que a acidez está influenciando no processo. Se você pegasse as reações, você ia cortar, cortei tudo aqui, ficava só o que me interessava. Então é muito comum em eletroquímica você trabalhar com o quê? Semi-reações. Então, logo que você trabalha com semi-reações, é muito comum você ter reação global. Estamos de boa de novo, povo? Estamos prontos então para te pegar e entrar nesse negócio aqui. O que é que ele vai fazer com você? Eles precisavam, de uma maneira pedagógica, pegar e trazer alguns nomes para vocês. E aí a gente vai começar pegando esses nomes em uma pilha. Eu poderia também pegar e trabalhar esses nomes dentro de uma eletrólise. Só que é mais tranquilo, porque a pilha tem mais elementos. Como a pilha tem mais coisa para você pegar e avaliar, a gente começa pelas pilhas. Mas o que você aprender aqui, você vai aprender lá no outro. Igualzinho. Olha, meu concorrente, ele pega e diz que é tudo o contrário. Ele diz que é tudo o contrário. Porque ele gravou as coisas. Você vai olhar e vai assim, eu estou vendo a mesma coisa que isso. Estou vendo a mesma coisa. Então, olha para cá para a gente matar a página. Considerar elementos de quê? De uma pilha. Na verdade, são situações que envolvem qualquer situação, agora pessoas envolvem qualquer situação dentro de eletroquímica, qualquer uma. A gente daqui a pouco eu vou mexer aqui, a gente vai começar a projetar algumas coisas, eu vou fazer umas perguntas a vocês, quero que vocês visualizem as coisas, e que eu prestem bem atenção nos negócios, quero que vocês detonando esse assunto, tá certo? Esquece tudo aí, vai pegar e voltar para quebrar. Mas assim, no caso da oxidação ali, é corroer a barra, né? Aí vamos lá? E se eu quisesse agora as outra reação? Tá falando. Se você está dizendo que ainda é uma redução, me inventa, certo? Olha lá agora e você vai me dizer. Ferro metálico, que é a barra, vai se transformar em um ferro. Ó, permita só uma coisinha aqui. Porque aí, Vitória, você pode ter que rolar esse negócio. O que aconteceria agora? Ao invés da concentração de ferro mais 2, iria aumentar. Então quando você pega e fala, poxa, assim, eu consigo olhar para isso e visualizar, eu falo assim, excelente. O assunto ele começa a ficar mais tranquilo. Quando eu viro para falar, hoje a gente vai ver a eletroquímica. Você vai fazer o quê? Não, vai fazer isso daqui e daqui. Não. Aí você mesmo já está conseguindo montar seu negócio sozinho. Aí você está vendo, gente, então com as ferramentas certas, eu não vou ter problema com esse assunto. Não. Você vê que o assunto ele é extremamente previsível. Você vai me ajudar aqui. Você e os outros também. Olha o que eu vou fazer, gente. Ó. Eu peguei aqui uma barra. Essa barra é uma barra de zinco. Ela é zinco zero. Nós vamos chamar essa parte aqui, para todo mundo entender de onde eu estou falando, de eletrodo do zinco. Então, quando eu falo do eletrodo de zinco, é esse negócio aqui tudo. Tá? O eletrodo de zinco. Aí eu peguei essa barra de zinco e introduzi em uma solução. Nessa solução, tem o par que ele quer que você analise. Aí, ó, pegando aqui o que Vi pegou e mostrou pra gente, assim, já mostrou pra você o que é que você quer analise. Essa espécie o quê? E essa espécie o quê? Ó como vai estar fluindo já, ó. Se acontecer redução aqui, isso transforma nisso. Se acontecer oxidação aqui, isso transforma nisso. Aí ele vem com o negócio, e aí não tem problema, você já sabe o que pode acontecer. Já está dominando o processo. E assim vai mais aí, vamos. Do lado de cá, eu vou botar uma barra, e essa barra é uma barra de cobre. E aqui eu tenho uma solução de cobre, de íons cobre. Desculpa, eu falei de cobre, de íons cobre. Estamos tranquilo? Se ali acontecer redução, quem transforma em quem? O íon no cobre metálico. Se acontecer oxidação, você está vendo? Você já sabe o que pode acontecer aqui, o que pode acontecer aqui. Como é que você arma uma questão dessa?
Você consegue olhar para os dois e falar assim, se acontecer isso, 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 se acontecer isso, isso, isso. Vou pegar mais a minha questão que a Vitória pegou e falou. Ó, eu peguei e mostrei para ela uma barra corroendo. Ela falou porque aconteceu uma oxidação. Aí ela mesmo virou e fez assim, se invertesse o processo, a barra ia aumentar, né? Era. Então uma dessas barras vai fazer o quê? Corroer, ou da barra vai fazer o quê? Aumentar. Tá aqui um eletrodo, deixa eu te mostrar só uma coisa que a gente não colocou. Os cátions não andam sozinhos. Tem cátion, então tem ânion para formar a substância. E você dissolveu ali uma substância. Se você dissolveu uma substância, tem um ânion, mas tem um cátion. Ou tem um cátion, mas tem um ânion. Quando eu fui dissolver a substância aqui, tinha um cátion, mas tinha um ânion. Até aí, beleza, nesses elementos? Baseado no exemplo, pilha é um processo espontâneo ou não espontâneo? Baseado nos exemplos que estão ali, eletrólise é um processo espontâneo ou não espontâneo? Você percebeu que o processo, como é espontâneo, as estruturas precisam ficar separadas? Por isso que eu tenho duas curvazinhas aqui, ou células galvânicas. O processo lá é espontâneo ou não espontâneo? Então pode largar junto. Só acontece mesmo se eu quiser. Se eu tirar essa pilha daqui, não acontece nada. Então pode largar junto aí, não vai acontecer nada. É espontâneo. Não deixe não. Porque se você deixar, vai acontecer. Então quando você tem uma pilhazinha dessa daqui, ó, você pode ter certeza de uma coisa. Os materiais que estão lá dentro, eles não têm contato entre si. Porque se tivesse, espontaneamente o processo aconteceria. Mas como é que eles vão fazer contato? Por fora. Você pega uma pilha, encaixa, no todo lugar que você vai usar uma pilha, não tem negócio de encaixar, você encaixa. Quando você encaixa, aí o processo começa a acontecer por ali, e não por dentro dela. Porque se acontecesse por dentro dela, quando você chegasse lá, vinha usar, não tem mais que usar, já aconteceu. Vou usar, dá para usar, porque vai acontecer por fora. Eles ficam isolados. Eletrólise. Pergunta boa. Porque na eletrólise tem uma estrutura só e na pilha tem duas? É mesmo, nunca tinha parado para reparar isso. Nunca tinha parado para reparar que lá tinha duas. Então tem muitas questões que está lá o negócio do desenho, eu bato o olho, vejo um desenho só, já sei que é eletrólise. Estou vendo só dois, já sei que é pilhas. Enem agora. Pegou e mandou ligar duas pilhas em série. Quantos recipientes tinham? 4. Se cada pilha tem 2, a pilha estava em série, tinha 4 recipientes. E teve gente que olhou para aquele negócio e falou, velho, não estou conseguindo lidar com esses 4 recipientes aqui. Que tanta pecha. Ele tinha 2 pilhas ligadas em quê? Em série. Hoje a questão deve ter sido pontuação absurda. Porque a questão ela vai se desenvolver. Depois a gente vai fazer ela, tá? Vocês vão ver o desenvolvimento da própria questão. Mas primeiro logo de cara. Se ele mandou do ano agora. Ano passado. Se ele chegou, irmão, eu tenho uma pilha, 2 ligadas em série. Ou 2 pilhas ligadas em série. É com recipiente? São 4 recipientes. Até aqui estamos de boa. Bora começar então a brincar. A partir de agora eu queria que vocês não copiassem. Se não copiar nesse instante, eu vou tirar uma foto, tá? Vocês vão olhar, porque tudo pergunta para vocês. Então, tudo agora é para vocês. Olha o que eu vou fazer. Eu fiz o quê? Conectei, liguei os 2 eletrodos. Então aquilo que estava isolado agora já está em contato. Nós chamamos isso daqui de circuito externo ou circuito metálico, porque é um fio. Então eu tenho um circuito externo ou circuito o quê? Metálico. A gente vai aprender outra coisa agora importante. Quando você estiver estudando um processo espontâneo, o seu foco é identificar o elétron e para onde o elétron está indo. Vou lá eu de novo. Quando você estiver estudando fenômenos espontâneos, você precisa identificar para onde o elétron está indo. Fechou? Agora olha para cá. Quando o processo for não espontâneo, já não me interessa o elétron, o que me interessa são os íons. Esse é o lance que seus concorrentes não entendem. Por isso que para eles são 2 coisas completamente diferentes. Pô, inverteu tudo que eu aprendi em pilhas. Não inverteu nada. Porque a inversão não é de tudo que eu aprendi. É só você mudar o foco. Num processo espontâneo, eu olho para onde?
para os elétrons. No processo não espontâneo, eu olho para onde? Para os íons. Estamos tranquilos? Se eu quisesse agora, eu já ia para lá. Podia dizer, é só isso, acabou. É rapidinho. Agora a gente precisa aprender umas coisinhas. Então, vou dar a primeira informação para vocês. Depois eu vou tirar essa informação e a gente vai ter outros elementos para chegar nessas mesmas informações. Então, como nós estamos aprendendo agora, e eu preciso saber o que mesmo? Para onde? Os elétrons. Então eu vou dizer para vocês. Perfeito? Eu disse. Não está sendo cobrado de nada. Se como é que eu ia saber? Você não ia saber. Eu disse. Os elétrons estão saindo daqui. E está indo para lá. De modo espontâneo ou não espontâneo? Então agora você vai pensar e vai me dar uma resposta. O elétron é uma estrutura negativa. Uma coisa negativa se movimenta espontaneamente, buscando um lugar positivo ou um lugar negativo? Positivo. Então aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Simples, não tem nada. O elétron espontaneamente foi para lá. Então lá é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Elétron se movimenta de regiões de menor potencial relativo para uma região de maior potencial relativo. Se eu não entendi, vou entender aqui agora. O potencial aqui é mais 1. Esse mais é exatamente para você... mais 1. E o de cá é mais 5. Quem é que tem maior potencial relativo? Então esse é positivo e esse é negativo em relação a esse. O elétron espontaneamente sai daqui e vem para cá. Perfeito? Bora de novo. Menos 3 e menos 10. O de cá é maior em relação àquele. Então esse é positivo, esse é negativo. Mas os dois são negativos. Esse é relativamente positivo e esse é negativo. O elétron espontaneamente sai daqui e vem para cá. Menos 5 e 2. Esse é relativamente maior do que desse. O elétron sai daqui e vai para lá. Então, olha a perguntinha que eu vou fazer para você. E você já consegue responder. Por isso que eu falei assim, ó, vai matando aí. Espontaneamente, o elétron saiu da onde? Do eletrodo do zinco. E foi para o eletrodo do cobre. Lá é o polo. Porque lá é o lugar de potencial. Aqui é o... Porque aqui é o polo de potencial. Tranquilo, gente? Veja que não está vendo nada. Você está só brigando com o assunto. Mas me ajude mais. Se o elétron saiu daqui, alguém perdeu o elétron. É o que nós chamamos de oxidação. Óbvio, se perdeu o elétron. Isso. Se o elétron chegou nesse eletrodo, alguém ganhou. É o que nós chamamos de... Gente, é um trabalho que a pessoa que não entende o assunto já está tendo. Ela tem que associar que a oxidação acontece no polo negativo, que o potencial... Você não está vendo nada, você só está olhando para o negócio e assim, ó, para mim está de boa aqui, assim, ó. Mas vamos lá, porque você já sabe, baseado no que Vitória me mostrou, você já sabe. Quem é que está perdendo elétron nesse eletrodo? A barra de zinco. Porque o de cá já perdeu. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo isso. Zinco 0 se transformando em zinco mais 2 mols de elétrons. Perfeito, povo? Significa que a concentração de zinco mais 2 está o quê? Aumentando. Então vou escrever aqui. Esse colchete significa concentração. A concentração de zinco mais 2 está aumentando. De boa. Coerência na leitura. Em compensação, a barra está diminuindo. Então, bora olhar de novo? Se eu não lhe desse para onde o elétron está indo e dissesse que lá é o polo positivo e o polo negativo, você saberia para onde o elétron está indo. Se eu não lhe dissesse que o elétron está indo para lá, não lhe dissesse que aqui é o polo negativo
e lá é o polo positivo, mas dissesse que aqui era a oxidação, você sabia que o elétron indo daqui para lá. Se eu não botasse nem oxidação, nem negativo, nem o elétron tá indo, e mostrasse a barra corroída, eu espero que você entenda que o elétron está indo para lá. Conceitualmente falando, é errado falar que a concentração de zinco metálico está diminuindo? Porque ele não está dissolvido, então você não tem uma concentração. A gente fala em diminuir a barra. Olha para cá agora. O elétron está chegando aqui, pessoal. E alguém está ganhando o elétron lá. Vocês sabem responder. Quem está ganhando o elétron aqui? O íon cobre. Perfeito. Significa que a barra de cobre está apenas conduzindo os elétrons. Isso não é legal. Perfeito. Só está conduzindo. Então significa que cobre 2 mais 2 mols de elétrons se transforma em cobre zero. Esse fio tem um nome? Fio. Esse é a parte do elétron. É ligado por um fio, não? Fio. Porque lá rapidão, aqui é ligado nas barras, né? Isso. Na eletrólise no líquido? Ou é também ligado à barra? Não tem barra não. A não ser que você queira perder uma barra que não é cobre. Entendi. Perfeito? Pessoinhas, estamos tranquilos aqui? Olha o que a gente vai fazer agora. A concentração de cobre mais 2 está aumentando ou está diminuindo? Em compensação, a barra de cobre está aumentando. Beleza? Dá quando a gente pegar e terminar a fita, a gente dá aquela parada. Presta atenção agora. Esse é um processo de eletrostática ou eletrodinâmica? Dinâmica. Porque está tendo corrente elétrica. E você aprende lá em física que processos de eletrodinâmica estão associados a um circuito aberto ou um circuito fechado? Fechado. Se você olhar para esse circuito aqui, você está vendo que ele não está fechado. Quer ver? Deixa eu provar. Não está voltando nada. Perfeito? Eu preciso fechar esse circuito. Eu poderia, então, colocar uma membrana porosa entre essas duas estruturas para que algo passasse de lá para cá, ao circuito. Ou então eu poderia colocar uma ponte salina. Circuito interno, circuito externo. Circuito interno, circuito externo. Meu circuito agora está o quê? Fechado. Perfeito? Você passou até agora focado em uma coisa. O que era a coisa? Os elétrons. Agora a gente vai olhar para outra coisa. Interno, isso. Externo, o fio. Interno. Vamos entender agora. A bolsa sai para quê? Fechar o circuito. Fechei meu circuito. Vamos só ajustar isso agora aqui, ó. Copia na estante. Na ponte salina ou na membrana porosa, nós vamos ter passagem de íons. Nós começamos o processo espontâneo focados em quem? No elétron. No final, a gente vem agora e foca em quem? Nos íons. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos focar em quem primeiro? No final, a gente vai se preocupar com os elétrons. Fechou? Então, olha para cá. Eu tenho K+, e tenho Cl-. Eu vou fechar o meu circuito. Vai alguém que é... Vou fechar o circuito. Volta alguém que é... O circuito está fechado. Vai para lá. Só que não é ele que eu estou interessado. Eu estou interessado nos elétrons.
Então, o fluxo do negativo é que me interessa. Agora, bora matar pau. Dizer assim, é óbvio que está indo para lá. É óbvio que está indo para lá. O positivo. Como é que a gente chama o positivo? Cátion. Cátion. O íon positivo é o cátion. E esse cátion vai para onde? Não. Gente, eu preciso que vocês, ó, se vocês puderem fazer assim, ó, esvazia a mente, para não ter uns conflitos entre as perguntas que eu estou fazendo e a coisa que você está aqui. Eu quero que seja simples. Simples, eu nunca vi esse assunto na minha vida. Ótimo. Excelente. Seja simples. Simples. Quem está indo? Quem está vindo? Qual íon, gente? Não, gente. Não é esse íon negativo? Então vamos de novo. Quem está indo? Aí quem vem para cá? Porque eu vou fechar meu circuito do negativo. Olha o negativo aqui, ó. Olha o negativo. Esse é o positivo. Beleza, gente? Eu não tenho que fechar um circuito com coisas negativas. Em física, quem movimenta o tempo todo é o elétron. O circuito fica fechado normalmente porque é fio. Só que eu não tenho fio, eu tenho um fio lá de fora, aqui eu tenho o quê? Uma solução. Elétron não vai passar pela solução. Então me ajuda. Quem vai? Quem volta? Se você falar aí, eu vou te perguntar qual? Entendeu? Aí você mesmo não tem resposta. Porque na sua cabeça está generalizado. Quando você responde de maneira específica, ficou claro para você quem é que está se movimentando. Então, vamos de novo. Quem vai? E quem volta? Você entende, ou é porque, não, você falou 3 vezes, eu achei que eu tenho que falar ânion. Você entendeu que as coisas negativas, seja elétron, seja ânion, estão em um circuito fechado? Isso é eletroquímica. Tá de boa? Os prótons não vão se movimentar. Mas se houvesse um movimento dos prótons aqui, seria como? Contrário dos elétrons, e aí o circuito fechava com os cátions passando do lado de cá. Eu teria um circuito o quê também? Fechado. Tá claro isso? Então bora botar só uma coisa que eu passo a vez a você. Para onde é que esse cátion vai? Ou que esse ânion vai? Pro lado de cá. Caminho dos ânions. Não precisa fazer nada. Por que ele veio para cá, Gessinho? Porque se os elétrons vão para lá, a coisa negativa tem que vir para cá para fechar o meu circuito. Mas você não está nem olhando para onde ele... Não me interessa o que é que tem aqui escrito. Se o ânion vem para cá, aqui é o ânodo. Poxa, como é que você sabe que aqui é negativo? Porque o elétron foi para lá. Mas não tem que olhar, não, você me disse, o elétron foi para lá, e o elétron se movimenta espontaneamente como? Do menor potencial para o potencial maior. Aqui é o polo positivo e negativo. Como você me disse que o elétron foi para lá, o elétron vai para o polo positivo. Lá é oxidação e redução. Eu não preciso olhar. Se você me disse que o elétron foi para lá, aqui houve uma oxidação, lá é redução. Ah, mas não tem que fazer aqueles negócios de combinação. Não tem que fazer combinação de nada. Você está me dizendo as informações e eu entendo o que, é que você está falando. Acabou. Então, se eu quiser que uma pilha não funcione, só tirar a posição. Tira e acabou. E aí não funciona nada. Se você quiser, pronto. Se eu quiser que a pilha parte final, eu arranco. Então se eu arrancar a parte... E por que o cloro é que vai pro ânodo e não é SO4? Ele vai. Perfeito? Olha a pergunta dela. O SO4, ele pode, ainda mais se tivesse uma membrana porosa, que aí ficava atravessando tudo, não precisava botar esses íons. É porque na ponte salina você tem um tubo, aí ele vai envolver um chumaço de algodão ou de alguma coisa e vai colocar um sal lá dentro. Esses íons que estão no sal lá dentro vão movimentar mais rápido. Agora o de cá passa também de boa. Eu poderia pegar e botar os dois passando aqui. E o potássio? A mesma coisa. Só que vai pro mesmo lugar. Você vai me dizer. Lá pro lado oposto. É isso. Como o cátion vai para aquele lado, esse lado vai ser chamado de quem? Cátodo. Pronto. E assim ali é o ânodo. Amigo, isso lá é o ânodo, amigo.
o ânion foi para lá. Então o elétron veio para cá. Matei minha pilha todinha. Eu só preciso de uma informação. Você me dá uma informação, a gente monta a pilha na hora. Lá é o ânodo, então o elétron veio para cá. Lá aconteceu a oxidação, aqui redução, aí já vai tudo. Olha assim, só fico esperando você me dar a dica. Eu não fico com agonia na minha mente. Vai. Vogal. Consoante, isso é ótimo. Para você não esquecer. Mas se a baiana pega na segunda fase manda você justificar uma coisa. Justifique porque lá é o caso. Porque vogal. E consoante, você vai justificar assim mesmo. Uma coisa é macete para você não esquecer. A outra coisa é você pegar um macete e dizer que aprendeu o assunto. Porque tem um funk, tem. Tá lá tu escreve funk. Ótimo a música. Pra quê? Pra você fixar a coisa que você já pegou e aprendeu. Ela vai dizer que você, não, eu sou fera da eletroquímica porque eu peguei, entrei na internet, tinha um funk lá, eu aprendi o funk e agora tô um ninja, tá um ninja. Tá um ninja, eu vou mesmo no médico que aprendeu a eletroquímica do funk. Olha pra cá. Ainda mais se for anestesiologista. Vai estar ótimo aplicar a anestesia, ela vai bloquear uns neurônios meus pelo funk. Aí vai estar ótimo. É um impulso nervoso. Do funk, aqui comigo. Presta atenção agora que tem um outro detalhe aqui importante. Essa região aqui, o potencial é o maior ou menor? Deixa eu botar o valor. Ó, potencial, poder, querer, padrão, tipo termoquímica, isso, 25 graus Celsius, 1 atm. E agora você vira outra coisa que importa, as concentrações, 1 mol por litro. Então essas condições padrão aqui, além da temperatura e da pressão, tem o quê? A concentração. Perfeito? Concentração. E se o que é concentração é importante? Você vai ver aqui agora. Primeiro eu tenho um potencial padrão de redução. E se o de oxidação? Pode ser também. É porque aí o PAC pede, para não ficar confusão de vou lhe dar o potencial. Você vai me dar um potencial de oxidação e de redução. Fala assim, ó, se possível, todo mundo trabalhe por convenção com o potencial de redução. Mas pode vir o vestibular e falar assim, eu quero ver se ele sabe fazer. Então ele vai te avaliar. Mas fora isso, os potenciais são potenciais de redução. Potencial de redução do zinco. Quanto? 0 a 76 volts. Em eletroquímica, o padrão foi qualquer substância simples nas condições padrão, estado físico adequado àquela condição padrão, se tivesse alótropo, o mais estável àquela condição padrão, então todas as substâncias simples eram zero. Em eletroquímica, o hidrogênio foi adotado como potencial padrão de redução igual a 0 volt. Estamos tranquilos? Se você inverter essa reação, você troca o sinal aqui, não tem que trocar, né? E aqui vira a oxidação. Tá? Então o normal é ele dar em reações reversíveis para que você possa brincar com os potenciais aqui. Eu queria que você olhasse para uma coisa. Qual é o potencial de redução do zinco? Não vi. 0,16 volts. Aí eles vão botar um detalhe agora que é importante pra gente. Ele vai dizer assim, o que é que esse menos significa? Que os meus elétrons iriam para o hidrogênio. Então todas as vezes que eu olho para um potencial e tenho um menos, significa se o hidrogênio estivesse aqui, os meus elétrons migrariam para lá. Porque o hidrogênio, sendo zero, configuraria uma região de potencial maior. Potencial padrão de redução do cobre. 0,34 volts. Significa que os elétrons do hidrogênio iriam na minha direção, porque eu tenho um potencial maior. Então, o número, inicialmente, vai dizer quem pode ser maior ou menor. Mas o que vai dar a primeira start é exatamente a ideia de que é positivo ou negativo. Então, quando ele vira para mim e fala, olha gente, o potencial padrão de redução da prata
é mais 0,80 volts. Para mim está tranquilo. Eu sei que ele ganharia elétrons do hidrogênio. Quando alguém diz para mim que o potencial padrão de redução do zinco é menos 0,76 volts, eu sei que ele perde o hidrogênio e, consequentemente, ele agora perde a prata. Tá vendo? E é óbvio que a prata não perde para ele. Se a prata perde para ele, o processo é espontâneo ou não é espontâneo? Não é espontâneo. Ou seja, o elétron sair de uma região de potencial maior e ir para uma região de potencial menor, só se for forçado. Quem força? A eletricidade. Do mesmo jeito que se esse negocinho aqui cai, espontâneo, volte para o lugar que você estava. Vai voltar? Vai. Quem força? Eu. Então, uma força externa fez o processo acontecer. Quem vai ser a força externa? É a eletricidade. Pergunta difícil essa. Essa aqui é ninja das ninjas da ninja, pra gente pegar e dar uma pausa ali. Opa, do copo. Potencial de padrão de redução do cobre. Mais 0,34 volts. Se eu botasse um eletrodo de cobre e um eletrodo de prata, quem tem maior potencial? Então o elétron espontaneamente movimentaria para onde? Do cobre para prata. Tranquilo? Quem tem maior potencial. É o potencial. Se eu botasse um eletrodo de zinco e um eletrodo de hidrogênio, o elétron se movimentaria espontaneamente da onde? Em questão direta dessas coisas. Pergunta. Você é o elétron. Eu sou elétron, tá? Eu estou aqui no eletrodo do zinco. Qual é o meu potencial? Menos 0,36. Aí eu vou andar. Estão acompanhando? Andei até o zero. Meu potencial aumentou ou diminuiu? Aumentou quanto? Perfeito? Então houve uma diferença de quanto? Aí eu continuo andando. Aí eu andei até o 10. Meu potencial aumentou ou diminuiu? 10 é 0,10. Aumentou. Quanto? Mais? 0,86. Perfeito. Aí meu potencial, eu peguei e falei assim, vou dar mais. Tipo aquela pessoa que fala assim, não, tô dando uma corridinha. Vou dar uma corridinha mais um pouquinho. Eu aguento mais um pouquinho. Aí eu fui até o 20. Meu potencial aumentou ou diminuiu? Aumentou. Tá quanto agora? 0,96. Andei mais um pouquinho. 0,30. Vira quanto? 0,6. Aí eu peguei e andei mais 4. Qual foi a minha variação de potencial? A DTP dessa pilha é mais 1,1 volts. Processo espontâneo. Vocês construíram o processo todo aí, ó. Tá vendo? Não usamos fórmula. Ah, porque tem uma fórmula. Não precisamos. Pegou e fez aqui na hora de boa. Terminamos nosso negocinho. Compreendemos o que é melhor. Teve um vestibular que pegou e fez. Vem cá, e se o hidrogênio deixasse de ser o referencial e o referencial passasse a ser o cobre? Opa! Então aqui seria um novo zero. Aqui seria quanto? 0,34. Porque esse aqui tem 34 a mais do que ele. Esse daqui passa a ser o zero, esse passa a ser o menos 34. Concorda? Então, se aqui é o zero e o de cá tinha 50 ou 46 a mais do que ele, então aqui vai ser o novo mais 0,46 volts. Ou seja, eu criaria uma nova tabela de potenciais baseada nessa nova referência. Eu domino o negócio todo. Aí o cara vira, gente, e faz assim, ó, Enem adora isso. Desses 4 elementos, qual seria a pilha de maior DTP? Aqui é a minha casa, aqui é a casa de meu amigo. Eu vou sair daqui e vir para cá espontaneamente. Essa daqui é a mais longe que tem. Então é a pilha de maior DTP. O elétron saiu daqui e ia para cá.
Ou o elétron saía daqui e ia no 0,34, ou o elétron saía daqui e ia lá não sei aonde. Onde é que vai ter maior diferença de potencial? Dessa com essa. Aí eu peguei e lembrei da fórmula. Então, por isso que tem dificuldade. O cara está fazendo em 10 segundos a questão. 10 segundos. Se você começar a usar isso daqui, você vai ver como você vai fazer rápido. Você está pensando no assunto, Igor. Sobre a ponte saliente, assim, não seria mais interessante usar, sei lá, um potássio que tivesse, uma substância que tivesse mais 2, por causa da proporção? Poderia ser. Agora, veja que coisa interessante aqui. Primeiro que eu preciso de alguém que seja bastante solúvel para não acontecer de precipitação. Segundo, bora matar aquela ideia que a gente estava tendo aqui do porquê da ponte. Né? Porquê da ponte, se tirar a ponte e o que você está falando. O elétron está saindo da onde? Do zinco. Por que ele vai para lá? Lá tem maior potencial. E lá é maior potencial porque é uma região de potencial maior, porque é mais positivo. Concorda? Relativamente mais positivo. Segundo vocês, eu imaginei que vocês iam fazer essa pergunta, a concentração de zinco mais 2 aqui está aumentando. Se a concentração de zinco mais 2 aqui está aumentando, essa região está ficando o quê? Positiva. Então imagine agora para o elétron. Elétron, vamos tratar o elétron. O que é que te motiva a ir para lá? Porque lá é positivo. Elétron, você já viu que lá está ficando positivo também? Aí ele, é mesmo, não tinha notado não. Elétron, eu vou te contar uma coisa pior agora. Segundo vocês, tudo segundo vocês, tá? A concentração de cobre mais 2 está ficando o quê? E se a concentração de cobre mais 2 está ficando menor, aqui não está tão como era no início. Então, o elétron está perdendo a tendência de ir para lá. Por isso que as concentrações são importantes, tá vendo? As concentrações começam a variar, o elétron então, já não tem mais aquele, vamos chamar de ímpeto, tá? Ele tem mais aquele ímpeto inicial de ir para o lado de lá, porque tem coisas agora. Então, quando você pega e começa a colocar esses íons, você melhora isso. Porque, ó, aqui não estava ficando, ó, aí o negativo vem para cá, ó, e já melhora um pouco. Um pouco. Aí o positivo vem para cá e já melhora um pouco. Mas os potenciais não são os mesmos. Talvez buscar um potencial mais próximo seria interessante. Mas você vai lembrar lá comigo. Lembra da membrana? Que eu falei que eu não ia deixar o cara do negócio pegar e me anestesiar? Sabe por quê? Porque a ideia de uma transmissão de um impulso nervoso é baseada em quê? Na entrada e saída de sódio, entrada e saída de potássio. Concorda? As cargas deles são o quê? Iguais. Positiva de valor mais 1. Mas não é isso que me interessa. O que me interessa é que eles têm potenciais diferentes. E essa entrada e saída de coisas de potenciais diferentes vai criando uma diferença de... E se eu tenho diferença de potencial, então agora eu posso ter um estímulo acontecendo. Apesar das cargas serem diferentes. Então olha que legal aí. Não só coisas, apesar das cargas serem iguais, não só as cargas influenciam na DDP, como a concentração também influencia na DDP. Então se eu tivesse, vamos dizer que aboliu todos os íons sódio do planeta, só ficou os potássios, Se eu tivesse uma concentração de íon potássio dentro da célula e uma concentração de íon potássio fora da célula, eu teria uma diferença de potencial também. Porque a diferença de potencial, ou melhor, o potencial depende da concentração. Agora, pode assim, talvez não seja tão eficiente como se você pudesse também manipular essa questão do sódio e potássio, criando DDPs que sejam legais para o sistema, não sei se maior ou menor. Mas entendeu como é que a coisa funciona? Então aqui é bem parecido também. Eu posso mexer, mas eu podia ter uma carga, mas tem outros fatores envolvidos aí na situação. Daqui vai dar aquela pausa aí.